dizer que para mim, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né, aqui no programa. Depois que a Cris me falou para vir aqui falar, eu fiquei pensando assim, eu devo falar a primeira coisa que eu sou egresso dos egressos da UniG, né? Porque eu comecei na graduação, né, somos com os colegas, eu e a Cilei, mas tem uma particularidade, né, que no segundo ano da universidade eu fui trabalhar em escolas, porque na época não tinha... todas as escolas começando a colocar laboratório de informática e não tinha uma pessoa para... né, o que eles iam fazer com aqueles laboratórios de informática e tal. E aí, no segundo ano da universidade, fui trabalhar em escolas. E uma das escolas que trabalhei por muito tempo é a escola aqui junto com a irmã da UniG, que é a EFA, que gosto muito, né? Então, eu tenho essa caminhada junto com escolas, ouvindo a professora Maria Helena Bonilla, também aí um abraço para ela, né? Lembro da época que ela estudava, circulava, lembro o professor José Pedro deve lembrar também, eu chamava assim, professor José Pedro, os caderninhos azuis, não sei se vocês lembram, que não eram os livros, né? Eu lembro que a Maria Helena, ela tinha vários caderninhos azuis, eu devo ter em casa ainda esses caderninhos lá, e livros também, né? Então, agradecer por esse convite, porque a gente retoma essas memórias. Dizer que é uma satisfação estar aqui junto, ver aí o professor José Pedro, conversar, aprendi muito no mestrado, no doutorado, professor Paulo, né, professor Walter, a professora Cris, que deve estar assistindo aí no YouTube, a professora Lenir, que foi minha orientadora do doutorado, né. Então, é por isso que eu digo que eu fui egresso dos egressos. Então, eu trabalhei na UniG, fui aluno da graduação, fui aluno do mestrado, onde o professor André Lemos, não o baiano, viu, Marilena? Não o professor, porque tem o André Lemos, que é da Bahia, né? E tem o professor André de Souza Lemos, que foi o professor da UniG, que tem um contato também, e continuo com parcerias com o professor André, né? Foi um momento de muito aprendizado para mim, o mestrado, e assim como o doutorado também em Educação nas Ciências, que foi uma escolha que fiz fazer na UniG, né? Todos sabem que sou professor em Santo Augusto, acabei circulando antes de entrar na UniG em outros espaços, conhecendo como aluno especial, por exemplo, na URG do PGIE, que é de Informática na Educação, mas fiz a escolha de fazer aqui na UniG, porque sei da importância dessas leituras que vou usar uma palavra aqui, que nos empoderam, de certa forma, colocam fogo na nossa vontade de estudar, né? Então, isso para mim sempre foi importante. E dizer que hoje ainda continuo com parcerias com os professores, com a professora Marli, com o grupo de estudo, né, de teoria da atividade, com a professora Lenir, com o grupo de pesquisação, né? Acho também manter esse vínculo muito importante. E para mim, né, que às vezes não estou junto na universidade, e sim no Instituto Federal, isso se marca como um espaço de aprendizado sempre. Acho que não esqueci de ninguém aqui, enfim. Mas eu quero dizer isso, que tem esse sentimento bom, né, de estar aqui na UniG, tá? De poder conversar e falar um pouco da minha pesquisa. Então, como eu falei para vocês, eu atuo desde lá do segundo ano da faculdade na escola, com essa questão educação e computação, educação e informática, vivenciei esse processo que a professora Maria Helena Bonilla fez aqui uma bela reflexão, né? Lembro que quando eu trabalhava na EFA, nós participávamos muito de um seminário que existia aqui em Juí, organizado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, que a professora falou,
que é usada a sigla NTE. Nós éramos coparticipantes desses seminários, que aconteciam muito em Ijuí, eu acho que hoje não acontecem mais. E no meu mestrado eu faço, então, esse estudo de como que as tecnologias aparecem nas escolas. Não vou falar em específico desse trabalho, mas, então, desde lá, desde o início da minha carreira, do meu trabalho, da minha carreira profissional, eu tenho trabalhado com essa temática. E fazer o mestrado na Unigi me proporcionou esse olhar mais crítico sobre a tecnologia, não abandonando a tecnologia. Eu organizei aqui para fazer a fala essa tela que está aí, que é a minha pesquisa que eu fiz no doutorado, que é o quê? Então, no mestrado eu vou olhar para a escola e vou ver que tem muitos desafios para a questão da tecnologia, a educação, né? Eu acabo sempre circulando no espaço da escola, né? Trabalhando com alunos, com essa questão da tecnologia e educação, e com professores também, articulando esses professores, às vezes até atuando com a formação de professores dentro das escolas. Também fora, a partir daqueles núcleos que eu falei antes. Aí eu vou para o doutorado e, por coincidência ou não, eu atuo num curso de licenciatura em computação, que tem no Campus Santo Augusto. Eu diria assim que, aí trazendo a discussão de antes, né, que sim, que concordo com as colegas a importância de incluir nas diversas licenciaturas a questão das tecnologias para discutir, né? Acho que é importante, inclusive hoje é uma demanda grande que está em lei, inclusive, de incluir a discussão sobre pensamento computacional em todas as licenciaturas, né? Pela Resolução 2 de 2019, que está meio em discussão, meio polêmica. Então, entendo que esses cursos de licenciatura em computação, eles têm um papel fundamental, né? Primeiro, porque nos mostra o quanto é complexo esses desafios da educação, da informática, da computação, né? Não é simples, tem muitas nuances aí a se trabalhar, né? E entendo que esse professor de computação, ele é um sujeito importante porque ele vai estar dentro da escola. Essa é a primeira questão, né? Ele vai estar dentro da escola. Então, eu vou para o doutorado pensando na formação do professor de computação, que é onde eu atuo hoje num curso de licenciatura em computação, que eu entendo como fundamental. Fundamental para que a tecnologia possa ser trabalhada dentro da escola e não seja colocado algo de fora para dentro como uma coisa estranha à escola, né? Então, é esse sujeito que circula dentro da escola, ele como um professor importante aí, para trabalhar uma diversidade de propostas, que a gente poderia falar depois, que não vem ao caso. Eu não sei como é que está organizado o tempo, eu vou falando, tu me dá um toque aí, sim, pode ser? Tá. Então, eu vou falar em específico desse trabalho. Então, eu chego no Campus Santo Augusto, no Instituto Federal Farroupilha, para trabalhar num curso de licenciatura em computação. Eu já tinha uma experiência com educação, tinha um mestrado em educação, mas muitos colegas não, né? Você imagina que trabalhar num curso de licenciatura para professores de matemática, para professores de biologia, de química, já é difícil e exige um processo de formação. Imagina para alguém da computação, e onde você tem um coletivo de professores que não tem proximidade com a educação, né? Então, é um desafio maior ainda, né? Então, a gente tem lá, além desse desafio, esse coletivo de professores, que alguns têm mestrado em computação, outros em educação,
outros não têm mestrado, têm especialização, outros têm doutorado e mestrado em computação, e a gente pensa que é um desafio ali promover uma formação de professores, né? E, ao mesmo tempo, na época que eu iniciei ali, não demorou muito, fui coordenar o curso, tem muitas reformulações do curso de licenciatura em computação. E uma das coisas que surge, que para nós foi uma coisa nova ali no curso de licenciatura em computação, foi a prática, que a gente chama, dá esse nome para ela, a prática enquanto componente curricular. É uma espécie de um componente curricular para articular outras disciplinas, outras disciplinas do curso, do semestre, e aonde tem como objetivo principal ir até a escola e fazer algumas pesquisas, reflexões em relação à escola, aproximar da escola. Então, tem dois desafios aí para nós. A formação de professores e essa questão do currículo, da prática enquanto componente curricular, como é que a gente vai fazer essa articulação com as diversas disciplinas da prática enquanto a PEC, que a gente chama lá no Instituto. Nas licenciaturas, que tem todas as licenciaturas do campus Santo Augusto, do campus Santo Augusto e do Instituto Federal Farroupilha, que são 11 campos, tem a prática enquanto componente curricular. Daí que eu vou pensar, então, que essa pesquisa, né, que a gente constitui, então, propus lá, coloquei um nome para um protótipo que a gente chamou de DPDLIC, Desenvolvimento Profissional Docente na Licenciatura em Computação. No que constituía o DPDLIC? Um espaço virtual de diálogo, porque os institutos, como vocês sabem, é uma complexidade muito grande. A gente trabalha com educação profissional, nível médio, graduação, licenciatura, pós-graduação, né? Então, os professores estão sempre circulando em comissões. Uma dificuldade de encontro, o primeiro ponto, de como é que você vai conversar e promover uma integração na prática enquanto componente curricular, se é uma dificuldade aí de encontro. Então, criamos esse DPDLIC, que era um espaço no Moodle, onde a gente ia fazer estudos sobre o currículo integrado, que é a matriz teórica dos institutos federais. A gente também ia compartilhar experiências de como cada professor está desenvolvendo seu trabalho na PEC, né? Então, essa é a ideia, o espaço virtual. E, junto com isso, criamos, e isso constitui o DPDLIC, encontros de estudo presencial. 8 encontros, o recorte da pesquisa. Foram 8 encontros presenciais, onde a gente definiu lá o que ia ser feito em cada encontro. Estudo, relato de experiências. Tá? Então, essa é a ideia do DPDLIC, a ideia da pesquisa, desenvolver um processo de pesquisação entre esses professores, para que esses professores sejam, então, eu vou dizer assim, sujeitos dessa elaboração do currículo, né? Elaboração da PEC. Porque se não era uma coisa nova, a gente ia esperar, o que é isso? Pedir para alguém nos explicar, nós íamos longe até conseguir fazer alguma coisa. Então, pegamos para nós essa proposta, esse desafio, esse compromisso de pensar o que a gente ia desenvolver com esses nossos alunos. A partir dessa pesquisação, desse DPDLIC. Até hoje, se costuma, não existia isso antes, fazer encontros periódicos durante o semestre para relatar o que está sendo feito na prática, o que a gente pode mudar, né? A gente sempre organiza a prática com 2 professores, um da área pedagógica e um da área técnica, né, para ter esse diálogo. São algumas coisinhas que a gente foi aprendendo, né? Não sei se estamos no caminho certo, talvez temos que modificar muitas coisas ainda. Bom, mas feito isso, a gente, então, aqui na pesquisa, eu acabo organizando, fazendo um estudo, né? Porque entrando na pesquisa em específico, a ideia era identificar quais as características do espaço formativo proporcionam o desenvolvimento profissional docente desses professores do curso de licenciatura em computação, né?
essa o desembarque, é o acompanhamento. Foi feito, então, o quê? Uma análise desses encontros, né? Um recorte, uma análise desses encontros e dessas interações no espaço, no ciberespaço, que a gente chama de cyberespaço, no Moodle, né? E também foi feita essa categorização usando a ATD, Análise Textual Discursiva. Tá? E aí a gente chega nessas categorias que estão aí na tela para vocês. Tá? Que eu vou falar rapidamente aqui, depois a gente pode conversar um pouco mais. Tá? Não vou me prolongar muito aqui na minha intervenção. Então, a primeira categoria que a gente elaborou desse estudo, dessa análise, foi características do espaço formativo que proporcionou o desenvolvimento profissional docente. E a primeira categoria elaborada, que a gente percebeu que é necessário, porque senão não existe outra, não tem como promover o currículo integrado ou desenvolver qualquer tipo de atividade, é o estudo planejamento colaborativo. Né? Que a gente tem tantas discussões nos institutos federais, que às vezes a gente não chega no pedagógico. Até chegar no pedagógico já passou. Então, a gente instituiu, o grupo instituiu esse movimento de, vamos sentar para conversar sobre esses pontos. Né? Então, a gente estudava, selecionava textos sobre o currículo integrado, a gente conversava sobre os projetos que íamos desenvolver nas práticas enquanto componente curricular. Né? Então, aqui nessa primeira categoria que definimos, entendemos ela como um ponto fundamental. Aí. Estudo e planejamento colaborativo desse coletivo, que era em torno de 9 professores de computação e pedagogia. A outra categoria que foi analisada ali, onde eu peguei recortes do Moodle, onde os professores postaram os relatos deles no Moodle, e também no presencial, foi a escrita hipertextual para a construção da autonomia docente. Né? Ali eu chamei de escrita hipertextual essa escrita que inicia no espaço virtual, né? No espaço do Moodle que a gente criou, e se externa para além dele. Então, nessa época aí, era uma época de fomento para as pesquisas, né? A gente produziu esse primeiro livro aqui, que é desse coletivo de professores, né? Que os organizadores são professores do curso, professores de pedagogia e professores de computação, e os textos são todos os relatos de experiência do que foi feito nas práticas enquanto componente curricular. Esse é o primeiro livro. Resultado de não estou fazendo propaganda do livro, porque eu não posso nem vender o livro, que ele tem ali, é de graça, né? É dinheiro da pesquisa. Né? Então, depois, se alguém quiser ficar com o livro, não pode. Então, ele tem ali esses relatos e a gente faz, no processo aqui da pesquisa, algumas análises de um artigo que tem dentro do livro. Então, a escrita hipertextual entendemos como fundamental, porque o professor não participava, por exemplo, de uma reunião que estava lá numa outra comissão, ele olhava lá depois como é que estava o andamento da prática enquanto componente curricular, ele comentava, colocava a sua sugestão, interagia e ajudava a construir esse processo que a gente estava tentando elaborar. A outra categoria que selecionamos como fundamental para o desenvolvimento profissional docente foi a interação da licenciatura, do curso de licenciatura com a escola. Como eu falei para vocês, a prática, enquanto componente curricular, ela tinha como ponto fundamental ir até a escola. Né? Por exemplo, no segundo semestre, os alunos tinham que visitar uma escola e conhecer o projeto político-pedagógico da escola. Os alunos chegavam lá, nem conheciam o que era o PPP, a gente trabalhava, explicava o que é o PPP, qual o lugar desse documento, a importância da construção coletiva na escola. Então, eles pegavam, e eles já se deparavam com um grande choque, né? Porque eles chegavam lá na escola e não queriam dar os PPPs para os alunos, porque estava guardado no lugar, né?
e a gente trabalhava, discutia com eles lá, que é um documento que tem que circular, democrático, todo mundo construir, né? Então já era a primeira questão. Então essa interação licenciatura-escola também foi uma categoria fundamental. Aí a gente parte para a recriação curricular, porque a gente tem um estudo sobre o currículo integrado que ele não estava muito claro para esse coletivo. A gente entendia que o currículo integrado é interdisciplinaridade, né? O Sidney participou do nosso primeiro livro do grupo que estudava o currículo integrado. O Sidney, acho que tem um texto muito bom, a gente usa bastante. E a gente foi ver que grande parte dos professores entendem dessa forma, o currículo integrado como interdisciplinaridade. Então, eu coloquei aquela escadinha ali de propósito para dizer, ó, a gente partiu dessa concepção, que não, a gente não está excluindo a interdisciplinaridade, está dentro, mas não é só isso, né? E aí, nesse movimento da prática, enquanto componente curricular, a gente passou a trabalhar com a criação, a formulação na prática do projeto integrador com abordagem temática, tentando fazer com que o aluno trouxesse lá da escola algumas temáticas para ele se envolver, se empenhar, né? Quais as problemáticas principais que tem na escola, trazem para nós, vamos construir a partir disso um projeto para desenvolver um trabalho lá na escola. Tenta pensar essa articulação. Eu acho que foi um degrau que a gente subiu, né? Mudou um pouco, já não é mais só essa interlocução, essa articulação que já é importante entre as disciplinas. E aí, com os nossos estudos, a gente passa a entender um pouco mais o que é o currículo integrado, passa a caminhar um pouco mais nessas concepções das bases conceituais do currículo integrado, da escola unitária, que a gente usa esse termo muito de Gramsci, da unilateralidade, né, do pensamento crítico. Começa a construir esse conjunto de conceitos que a gente julga importante ser desenvolvido também no coletivo de professores da licenciatura em computação. Então, aqui o que eu quis mostrar para vocês, que ao mesmo tempo que houve, né, eu estou usando aqui uma fala, se a Cris está me ouvindo, já ouvi ela falar muitas vezes isso, né? Mas eu trago isso para dentro do trabalho, que houve o desenvolvimento profissional em rede desse coletivo, né, e houve o desenvolvimento curricular. Como já disse também o Maldaner, né, quanto mais ocorrer o desenvolvimento curricular, criamos os projetos, fomos avançando, mais ocorre a formação de professores e o desenvolvimento profissional docente. O Maldaner usa, acho que está no livro dele, o efeito bola de neve, né? E esse processo todo ele foi desenvolvido através de uma pesquisa ação crítica emancipatória. Eu resolvi trazer esse trabalho porque até hoje eu estou, então, essa foi a pesquisa, tá? Rapidamente apresentando para vocês, que deu esse livro aqui junto com a Lelir, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é na sequência daquele livro azul, que foi o primeiro, também como resultado de um projeto de pesquisa, tem esse aqui, Comunidade Aprendente na Formação de Professores, que é a mesma finalidade, só que daí 3 anos depois, né? Também fomento de pesquisa, onde os organizadores sou eu, né? A Kátia Hess e a Sandra Elizabeth Nunemarker, que também são egressas do programa. Tá? Essa pesquisa eu ainda estou envolvido com ela, porque, como falei no início, participo aí de grupos de estudo que tem dentro da instituição. E no próprio instituto nós criamos um ciclo de estudos do currículo integrado que existe já há 12 anos, principalmente por causa dessa articulação que a gente tem com a Unijuí. O ciclo de estudos hoje ele deu origem ao Observatório do Currículo Integrado do Instituto Federal Farroupilha, onde a gente faz estudos sobre o currículo integrado. Então, veja, está vinculado a isso, né?
E a partir desse processo, a gente desenvolve diversas pesquisas vinculadas a esse projeto de pesquisa que fiz no doutorado. Então, eu continuo caminhando com ele, pensando, escrevendo, que eu acho que é uma coisa importante, eu acho que essa é uma herança que eu tento sempre segurar. Eu lembro que eu li o livro do Mário Osório Marques no mestrado, Escrever é Preciso, e parece que eu carrego sempre junto aquele livro, né? Uso para tento fazer um esforço, pelo menos, não sei se consigo dar conta, né, do exercício da escrita que a gente deveria fazer enquanto professor. De início é isso, tá? Daí depois me coloco à disposição para a gente continuar conversando.